Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Novo Cabrais, 8ª legislatura, primeiro período legislativo, ano 2025. Presidente vereador Álvaro Luiz Scheffel. Sessão ordinária realizada em 26/5/2025. Expediente do dia. Eu comunico à assistência que não é permitido nenhum tipo de manifestação durante a sessão, conforme norma regimental. Com o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Peço à senhora secretária para fazer a chamada dos nobres vereadores. Estão todos presentes. Dispensadas as formalidades regimentais, peço ao nobre vereador Vilney de Lacerda para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Provérbios 12:17. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador oferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem mudar. A mentira tem a vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam o mal acabarão mal. Porém, os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Coloque em votação a ata de número 14 de 2025, da sessão ordinária realizada no dia 21/5/2025. Quem estiver de acordo, permaneça como está, e os contrários se manifestam. A ata da sessão ordinária de número 14 foi aprovada. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos expedientes da presente sessão. Boa noite a todos. Segue pauta da sessão ordinária de hoje. Veto total ao projeto de lei legislativo número 06 de 2025, em vista da completa inconstitucionalidade da matéria. Projeto de lei número 48 de 2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio de cooperação com o município de Candelária para a gestão associada de serviços públicos nas áreas limítrofes e da outras providências. Projeto de lei número 49 autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio de cooperação com o município de Paraíso do Sul para a gestão associada de serviços públicos nas áreas limítrofes e da outras providências. Projeto de lei número 50 autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio de cooperação com o município de Cachoeira do Sul para a gestão associada de serviços públicos nas áreas limítrofes e da outras providências. Projeto de lei número 51 autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio de cooperação com o município de Cerro Branco para a gestão associada de serviços públicos nas áreas limítrofes e da outras providências. Projeto de lei legislativo número 08 de 2025 estende aos servidores ativos cargos em comissão a concessão de auxílio à alimentação do Poder Legislativo Municipal de Novo Cabrais. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01 de 2025, de autoria dos vereadores Eduarda Menezes, Camila Fritz, Valnei Rios, Moisés Serentini, Valério Laval, Álvaro Luiz Scheffel. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01 de 2025, de 6 de maio deste ano. Projeto de resolução legislativo número 01 de 2025, de autoria dos vereadores Eduarda Menezes, Camila Fritz, Valnei Rios, Moisés Serentini, Valério Laval, Álvaro Luiz Scheffel,
que altera o regimento interno e dá outras providências. Projeto de Resolução número 2 de 2025, de autoria do vereador Silomar Garcia Silveira, institui o projeto Parlamento da Terceira Idade. Proposições diversas. Pedido de providências número 34 de 2025, de autoria da vereadora Camila Thaís Fritz, que seja feita a instalação de bueiros em frente à residência do senhor Luiz Menezes, situada na localidade da Linha Faxinal. Pedido de providências número 35 deste ano, de autoria da vereadora Eduarda Menezes, que seja providenciada a desobstrução de bueiros e instalação de mais um tubo em frente à propriedade de Plínio Alves, morador da localidade de Cerrito de Dentro, e reabertura das valetas. Indicação número 37 de 2025, de autoria da vereadora Camila Thaís Fritz, que sejam tomadas as providências necessárias para a ampliação da rede de abastecimento de água na localidade de Rincão da Figueira, especificamente no corredor dos Billow. Indicação número 38 de 2025, de autoria da vereadora Hebe de Castro, que seja realizada a instalação de placas informativas nas principais vias de acesso ao município, com a seguinte orientação. Entre aspas, atenção, vendedores ambulantes. Antes de realizar vendas no município, procure a Prefeitura Municipal para regularização do alvará de licença. O não cumprimento das normas sujeitará o infrator à aplicação de multa. Pedido de informações número 72 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval. Solicito informações referentes ao serviço de táxis regulares em atividade no município. 1. Quantos pontos de táxis oficiais estão regulamentados pela municipalidade atualmente? Solicita-se a relação completa dos pontos com seus respectivos endereços e o nome completo do permissionário condutor titular de cada ponto. 2. Os condutores de táxi estão, de fato, cumprindo com a obrigatoriedade de permanecerem nos pontos designados, conforme determina a legislação municipal vigente? 3. Em caso de descumprimento dessa obrigatoriedade, solicita-se que o Executivo informe quais ações de fiscalização têm sido realizadas, quais as penalidades aplicadas de acordo com a legislação. 4. Houve, nos últimos 10 anos, a troca de veículos por parte dos permissionários de táxi com base na legislação de isenção do imposto sobre os produtos industrializados? Em caso afirmativo, solicita-se a relação dos beneficiários que utilizaram esse direito, data da aquisição e modelo do veículo adquirido com a isenção, cópias dos documentos oficiais emitidos ou fornecidos pela Prefeitura, como declarações, autorizações ou atestados exigidos para a obtenção da isenção junto à Receita Federal ou montadoras. Pedido de informações número 73, de autoria do vereador Valério Enzo Laval. Solicito o envio de um relatório detalhado referente aos pneus roubados da Secretaria de Obras nos anos de 2016 e 2023. A solicitação deve abranger as seguintes informações. 1. Notas fiscais de aquisição dos pneus que foram objeto de roubo no referido período. Pedido de informações número 74, de autoria do vereador Valério Enzo Laval. Solicito o envio de informações detalhadas sobre os processos disciplinares, sindicâncias, arquivados por meio das portarias número 415 de 2025, 417 de 2025, 418 de 2025, publicadas no último dia 21 de maio de 2025. Dessa forma, requero cópia integral ou resumo executivo das conclusões das sindicâncias arquivadas pelas referidas portarias,
especificação do objeto de investigação de cada processo disciplinar, motivo e contexto da abertura da sindicância. Pedido de informações número 75 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval. Solicito o envio de informações detalhadas sobre a prestação de contas da Expocabrais 2025, evento realizado sob responsabilidade da administração municipal. 1. Demonstrativo de receitas e despesas do evento, incluindo valores recebidos via patrocínios, verbas públicas, ingressos, se houver, e outras fontes. 2. Relação completa das empresas contratadas com respectivos valores pagos, tipos de serviços prestados e processos licitatórios correspondentes, se aplicável. 3. Comprovação documental das despesas, como notas fiscais, contratos, recibos, etc. 4. Cópia do relatório financeiro final elaborado pela comissão organizadora da Expocabrais 2025. 5. Nome dos responsáveis legais e técnicos pela organização e prestação de contas do evento. Pedido de informações número 76, de 2025, de autoria da vereadora Camila Thaís Fritz. Solicito informações quanto à realização de um serviço de aterro na propriedade do senhor Hélio Maciel, residente na localidade de Linha Faxinal. Pedido de informações número 77 de 2025, de autoria da vereadora Camila Thaís Fritz. Solicitar esclarecimentos formais a respeito da substituição do sistema de controle do ponto eletrônico por registro manual ou ponto por escrito, no âmbito da Secretaria de Obras e Agricultura. Dessa forma, solicito as seguintes informações. 1. Qual a justificativa oficial para a substituição do ponto eletrônico pelo ponto manual? 2. Desde quando essa alteração está em vigor? 3. Houve algum estudo técnico ou parecer que embasou essa decisão? Em caso positivo, solicito cópia do documento. 4. Existe previsão para o retorno ao ponto eletrônico? Em caso afirmativo, qual o cronograma previsto? 5. Essa mudança afeta todos os servidores da Secretaria de Obras e Agricultura ou apenas determinados setores? Pedido de informações número 78 de 2025, de autoria da vereadora Camila Thaís Fritz, venho, por meio deste, solicitar esclarecimentos a respeito do atendimento no setor de talões de produtores, durante o período de férias do servidor responsável pelo setor. Conforme constatado no dia 22 de maio de 2025, não havia nenhum servidor presente no referido local para realizar atendimentos ou prestar informações necessárias. O setor encontrava-se aparentemente abandonado e somente após alguns minutos compareceu um estagiário CIE, que passou a realizar os atendimentos. Diante dessa situação, solicito esclarecimentos quanto aos seguintes pontos. Na ausência do servidor responsável, não deveria haver a designação de outro servidor efetivo ou responsável direto, além de estagiários, para garantir o atendimento e funcionamento do setor? Moção de congratulação número 12 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval, aos empreendedores Evandro Nitz e Ada Ribner, proprietários da empresa Ribner & Nitz, e a toda a equipe envolvida pela inauguração de sua nova loja no município de Novo Cabrais, realizada no dia 17 de maio de 2025. Moção de apoio número 13 de 2025, de autoria das vereadoras Giana Fabrícia Lopes de Castro, Ângela Gelsdorf-Dunk, Camila Thaís Fritz e Eduarda da Silva Menezes. A recriação da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres no estado do Rio Grande do Sul. Chegaram respostas de 2 pedidos de informações.
Ao pedido da informação número 50, de autoria do vereador Valério Enzo Laval, aprovada em 22 de abril deste ano. Solicito a planilha completa contendo o relatório detalhado das horas trabalhadas por escavadeira hidráulica durante o processo de dessassoreamento da sanga na localidade da Várzea no ano de 2024. A solicitação específica é para que seja fornecida uma planilha completa contendo as seguintes informações. 1. Relatório empenho com total de todas as horas pagas para o serviço de desassoreamento com a escavadeira hidráulica, datas e períodos em que os serviços foram realizados, custo total das horas trabalhadas, especificando os valores pagos por hora. Nome da empresa ou responsável pelo fornecimento do serviço, outros documentos ou relatórios que detalhem a execução do serviço. Chegou a resposta pelo despacho número 2, número 1369 de 2025, via DOC. Senhor Presidente, senhores vereadores, em atenção ao pedido de informações número 50, de autoria do vereador Valério, pelo qual este solicita dados referentes aos serviços de escavadeira hidráulica para desassoreamento na Sanga da Várzea no ano de 2024, informamos o que segue. Os serviços foram realizados no período de 19 de julho a 13 de setembro de 2024, totalizando 384 horas trabalhadas. O custo unitário da hora de serviço foi de R$ 274, conforme ata de registro de preços número 08 de 2024, tendo como empresa contratada a Terra Raiz Terraplanagem e Transportes de Máquina Pesadas Limitada. O valor total despendido foi de R$ 105.216. Cabe ressaltar que, além do desassoreamento da própria Sanga da Várzea, os serviços abrangeram também a limpeza de diversas valetas e valetões de acesso às lavouras, bem como a realização de contenções nas margens do rio. Esses serviços foram executados de forma conjunta, aproveitando a mobilização dos equipamentos na localidade, especialmente em função dos impactos provocados pela enchente ocorrida no período. Sempre que possível, os serviços foram acompanhados pelo secretário de Obras, pelo prefeito municipal e por munícipes que residem na localidade. Certo de ter atendido a solicitação, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos adicionais. Pedido de informações número 53, de autoria do vereador Valério Laval, aprovado em 28 de abril. Solicito informações detalhadas sobre: existe o Conselho Municipal de Habitação no município de Novo Cabrais? Se sim, quem são os atuais membros desse conselho? Segue resposta. Ofício número 193 do Gabinete do Prefeito, de 23 de maio deste ano. Em atenção ao pedido de informações número 53, segue em anexo cópia da portaria número 793 de 2022, de 22 de setembro de 2022, que designou os membros do Conselho Municipal de Habitação, entendendo ter atendido a solicitação desta nobre Casa Legislativa, reitero os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Leodegar Rodrigues, Prefeito Municipal. Segue em anexo a portaria número 793 de 2022, que designa os membros do Conselho Municipal de Habitação, o COMAB. Leodegar Rodrigues, Prefeito Municipal de Novo Cabrais, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e com base nas leis municipais número 366 de 2002, de 30 de abril de 2002 e alterações. Resolve, artigo 1º, designa os seguintes membros para integrarem o Conselho Municipal de Habitação do município: representantes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Gilmar Girley, FAF, titular, Adriano Cosbrol, suplente. Representantes da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social,
Luciane Bredel Cortez, titular. William Renan Soares Moraes, suplente. Representante do gabinete do prefeito, André Luiz Rodrigues, como titular, e Carla Regina Garski, como suplente. Da sociedade civil, representante do grupo da terceira idade, Maria Genesi Dias Alves, como titular, e Margarete Laíse Pontel, como suplente. Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Paulo Ricardo Vieira da Cunha Machado, como titular, e Maria Josiele da Silva Fux, como suplente. Representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Cleila Maria de Carvalho, como titular, e Fabiana Lismeia Becker Dijk, como suplente. Artigo 2º. O COMAB será presidido pelo senhor André Luiz Rodrigues. Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. Novo Cabrais, 22 de setembro de 2022. Registra-se e publique-se. Leodegar Rodrigues, prefeito municipal. Seria isso, presidente. Passamos para o grande expediente. Eu comunico aos nobres vereadores que cada um poderá usar a palavra durante no máximo 10 minutos, espaço destinado a assuntos gerais de interesse público e proposições em tramitação na casa. Passo a palavra ao vereador Valnei Wilson. Cumprimentar o presidente da casa, cumprimentando o presidente da casa, também cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras, cumprimento os nossos assistentes que estão em casa, assistindo também, e o nosso assistente aqui no plenário. Eu só vim fazer um agradecimento ao secretário de Obras, eu fiz um pedido a ele durante a semana passada para que ele colocasse um cascalho na propriedade do seu João Pereira, na estrada dele lá, que dá acesso à casa dele, e tão somente ele fez o trabalho, ele me comunicou que tinha feito, também agradecer e parabenizar o bom trabalho que a Secretaria de Obras fez no cerro lá em cima, no cerro que vai para a picada Pfeiffer, para a linha Pfeiffer ali, ficou um trabalho bom, e dizer para ele que toda vez quando as coisas saírem do jeito que tem que ser feito, a gente sempre vai ter aqui para parabenizar toda a equipe da obra, não só na pessoa do secretário, mas também toda a equipe das obras, né? Quero agradecer pelos patrulheiros, os que estiveram envolvidos naquele trabalho lá. Agradeço a eles e agradeço especial ao secretário de obras por ter atendido o pedido. Era isso, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Celular. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadoras, nobres vereadores, servidores da casa, assessoria jurídica, doutor João, e assistência que nos prestigia nesta sessão vespertina. Senhor presidente, eu queria primeiramente comunicar à casa, e bastante lisonjeado, que recebi um telefonema sexta-feira pela manhã, e era o chefe de gabinete de um deputado, que eu até tenho um pouco de relacionamento, mas pelo meu trabalho a nível de estado, ele me procurou, que é o assessor do deputado federal Tenente Coronel Zucco, do PL, pedindo a minha permissão, através de mim, destinar 2 emendas para a região, para 2 municípios que eu escolhesse. E eu escolhi, obviamente, o nosso, que é Novo Cabrais, e a outra emenda
eu escolhi para Cerro Branco. Tá? Então, queria dar essa notícia, vai chegar a formalidade, e essas emendas podem chegar ao valor de R$200 mil para aparelhamento de instrumentalização de saúde. Então, eu queria dar esse registro, que tive a felicidade de conseguir, então, essa emenda para o município de Novo Cabrais, e tão logo chegue a sua formalização, gostaria de expô-la por aqui. Senhor presidente, protocolei semana passada nesta casa, nós já tivemos um sucesso por uma ação exitosa que foi, inclusive, repetida com muita ênfase e láureas, que foi o Parlamento Juvenil. E pensando na terceira idade, naqueles que não tão velhinhos, que a partir de 60, mas que já fizeram muito por nós, pelo município, que também tenham a oportunidade de serem ouvidos. Então, com esse propósito, eu fui vendo exemplos e protocolei, então, nessa casa, o projeto de resolução para instituir o projeto Parlamento da Terceira Idade. Que essa casa, se aprovado, e eu rogo aos colegas pela aprovação, encaminhe a terceira idade pela sua diretoria, para que nós tenhamos uma reunião com eles e que eles vejam a forma de indicar, então, se aprovado, 9 parlamentares ou membros do Parlamento da Terceira Idade para fazer reuniões sucessivas aqui nesta casa, inclusive trazendo proposições a exemplo do Parlamento Juvenil, e que, inclusive, muitas proposições foram aproveitadas pelos vereadores e sensibilizado também o Poder Executivo a utilizar. Eu justifico que é um projeto de resolução que cria o Parlamento da Terceira Idade com o objetivo de fortalecer a participação e o engajamento da população idosa na vida política, na tomada de decisões locais. É importante que ouçamos aqueles que já fizeram muito. O projeto pode estabelecer um órgão deliberativo com representantes de idosos que possam propor, discutir e influenciar a legislação e as políticas públicas que afetam a população idosa. As políticas públicas voltadas para a pessoa idosa no Brasil visam garantir seus direitos, promover sua autonomia, integração e participação ativa na sociedade. O objetivo é assegurar o acesso a serviços de saúde, previdência, assistência social, cultura, educação e lazer, entre outros. Enfim, busca-se melhorias não somente da qualidade de vida, mas da vida dos munícipes e do município de Novo Cabrais, como um ente federado, com sugestões, fomento e aprimoramento da atividade parlamentar. A exemplo do Parlamento Juvenil, que muito contribuiu e orgulhou esta casa para a formação cívica de nossos jovens, mas agora se busca a ação e a voz das experiências daqueles que já fizeram muito pelo nosso município de Novo Cabrais, a fim de condimentar o nosso trabalho na Câmara Municipal. Pois os trabalhos dos idosos não devem ficar anônimo dentro dos conselhos, mas coadjuvar conosco por melhorias mais efetivas. Então, é uma homenagem àqueles que já fizeram muito, que têm vivência, que possam trazer, inclusive, subsídios para condimentar e aprimorar os trabalhos, inclusive propiciando uma participação e uma vereança mais democrática com a participação de todos. Era isso, senhor presidente. Passa a palavra a vereadora Eli. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras.
assistentes dessa casa, a nossa amiga Jolcita, que está sempre conosco, faça chuva, faça sol, e as pessoas que nos assistem de casa. Primeiramente, eu vou falar sobre o pedido de moção que eu fiz, juntamente com as colegas vereadoras. Gostaria de agradecer a parceria, né? É para o retorno da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres, que foi extinta há 10 anos. Essa movimentação pela volta da secretaria ocorre diante da escalada dos feminicídios no nosso estado e da falta de políticas públicas efetivas voltadas à proteção da vida das mulheres. São 10 anos de esquecimento dessa pauta. Isso nos comprova que a cada período a falta de investimento, prevenção, fiscalização e conscientização pela proteção às mulheres, bem como a responsabilização a quem atenta contra a vida das mulheres no nosso estado. As mulheres estão sendo assassinadas, sem o Estado demonstrar qualquer capacidade de antecipação dessa tragédia, garantindo o acolhimento a essas vítimas. E com a extinção dessa pasta, as políticas públicas foram sendo desarticuladas. Por enquanto, em nosso município, eu não sei de nenhum caso, mas ninguém está livre. Então, vamos continuar sempre lutando por mais direitos e igualdades para as mulheres. Também gostaria de falar sobre o pedido que eu fiz direto para o secretário de Obras, que na entrada da casa da Sandra Ribeiro, ali na linha Faxinal, foi levada a entrada pela chuva e ela está sem acesso. Ela está saindo pela casa do pai dela. Então, eu estou só comentando para fortalecer o pedido que eu fiz junto ao secretário. Também quero reforçar o pedido que eu já tinha anteriormente feito à população de irem nas consultas agendadas. Esses dias, novamente, conversei com a doutora, a ginecologista, tinha 12 agendadas e 7 não compareceram nas consultas. Então, vamos, pessoal, ir, né? Tem muita gente aguardando pelas consultas. Vamos nos conscientizar e pensar no próximo. No último sábado, acompanhei a inauguração do complexo esportivo, juntamente com alguns colegas que estavam presentes, Ronaldo Guilherme Garski, na linha Pfeiffer, onde ficou muito bonito, que todos possam usufruir de mais um espaço esportivo em nosso município para o lazer de todos. Também parabenizar a comunidade Nossa Senhora das Graças do Cerrito pela festa de ontem, que mesmo tendo bastante eventos nesse mês, a população se fez presente. Vou falar um pouquinho sobre o meu pedido de indicação das placas informativas, também nos acessos principais do nosso município. Porque o comércio local paga seus impostos, tudo certo para o município. E os vendedores que vêm de fora, muitas vezes, não pagam nada. Não somente os vendedores ambulantes, tem caminhão de verdura e tem outros. Então, precisamos adotar uma medida justa para os nossos comerciantes locais e possibilitar que a prefeitura ofereça orientações, cadastros prévios, porque eu me informei com o setor responsável e ele me passou que os vendedores que vêm para a nossa cidade, se não vierem até na prefeitura efetivar o pagamento, não pagam nada. Só se alguém fizer uma denúncia. E essa denúncia tem que ser feita pela ouvidoria. No horário comercial tem um número de contato. E não sendo em horário comercial, é pelo site, onde pode ser feita uma denúncia anônima. Não tem uma fiscalização diária, né? E, na minha opinião, eu acho que o poder executivo e o legislativo têm que fortalecer o nosso comércio local, para não fechar as nossas lojas. Também o jantar no último sábado, que foi da CESAC, foi um sucesso. Parabenizo a todos os envolvidos, em nome da presidente da CESAC, a Gabriela Puntel, que reuniu vários empresários, associados, a comunidade em geral, que continuamos buscando sempre novas parcerias e fazendo belos eventos como este para incentivar o nosso comércio. E também eu não vou deixar de comentar sobre a conquista do nosso município na capacidade de pagamento, o indicador divulgado pelo Tesouro Nacional. O levantamento foi atualizado hoje, dia 26, e avalia a saúde fiscal dos estados e dos municípios brasileiros. O que isso quer dizer? Que o nosso município tem uma situação financeira extremamente saudável.
com boa capacidade de honrar seus compromissos e fazer investimentos, né? Não temos dívidas, garantindo assim a nossa segurança financeira. Seria isso, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Vilnei de Lacerda. Queria aqui cumprimentar o senhor presidente, cumprimentando o presidente, cumprimento os colegas vereadores, colegas vereadoras, os assistentes da casa, os funcionários e os assistentes que nos assistem pelas redes sociais. Eu começo falando um pouquinho sobre, então, no último sábado tivemos a inauguração da nossa quadra da linha Pfeiffer, que tivemos a presença de alguns vereadores, alguns secretários, do executivo, e em nome da família Garski, do seu Ronaldo, do Homero, que são os doadores do terreno, onde foi uma iniciativa, né, do ex-vereador Dentinho, juntamente com o deputado Derlei, que conseguiu um recurso, e o município entrou com uma contrapartida que foi possível fazer algumas melhorias, né, na quadra. Podendo assim, né, incentivar nossas crianças, nossos jovens, por que não os veteranos, né, a jogar um futebol, e também não só no futebol, em todas as modalidades esportivas. Aproveitando, falando em esporte, também queria parabenizar o professor Pedro Henrique Evê, de Karatê, que trouxe umas medalhas aí com seus alunos, e estão fazendo bonito. Também tivemos, né, como já foi falado, 2 decretos encaminhados pelo nosso município, referente à seca e à estiagem, a outro as enchentes, que foram aprovados, foram reconhecidos. Também quero reforçar um pouco aí o convite da Coopercab, que juntamente com o Emater, para um dia de campo, que será realizado dia 30 de maio. Então, sintam-se todos convidados, né, a estimular o plantio do aipim. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Valério. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assistentes presentes e aqueles que nos assistem em suas casas. Senhor presidente, eu até começo aqui por uns assuntos pautados aqui, há pouco até, pelo vereador colega Vilnei. Uns assuntos que eu teria aqui, o estado de emergência. Uma pena, quando o senhor fala de seca, e a chuva seca não foi, senhor vereador. Foi da enchente do ano passado e da seca não foi. Que aqui nessa tribuna eu pedia que se fizesse. Mas o prefeito, decretando o estado de emergência da seca, ele teria que cancelar a feira. Então ele optou pela feira em detrimento desses agricultores que agora têm que pagar no dia 30 suas contas e podiam se valer de um decreto de emergência para, quem sabe, empurrar suas contas para lá e não depender do governo federal numa securitização. Então, é lamentável isso, que se louvou agora, né, esse vendaval, esse incidente que houve no nosso município, com danos até quase que reparáveis. Mas tudo bem, é válido. Mas quando mais se precisava, que foi na seca, para beneficiar os nossos agricultores, se olhou por uma feira no município, que hoje estou pedindo a prestação de conta, pelos números trazidos que a gente ouve no ar aí, são preocupantes. Se realmente esses números de prejuízo têm realmente esses dados. Outro assunto pautado aqui pelo nobre vereador é a questão da quadra.
A quadra, quando seria inaugurado dia 10, a família não tinha recebido nenhum ofício, lembrando da inauguração. Se ajudou o tempo, não deu para fazer, né? E isso foi feito. Sexta-feira, nós aqui ainda comentávamos nessa casa. Na sexta de manhã, né, eu ainda fui até a quadra para ver se existia a placa, porque eu estava prevendo, pelo alcance que essa administração tem, senhor presidente, que não traria o nome do senhor Ronaldo de um projeto de lei que o senhor encaminhou. Ouvi o seu discurso. Parabéns, que disse frente a frente de um erro que cometeram. E a família avisada na sexta-feira que teria audiência, teria inauguração no sábado. É lamentável que essas coisas tenham acontecido. Espero que o município não pague novamente uma placa, como foi dito no discurso, que seria mandado fazer outra placa. Um erro desse não pode acontecer, ainda mais daquilo que usaram, que era um projeto que tramitava não sei o quê. Desde o momento da primeira inauguração, nunca se trouxe que se iria inaugurar o Complexo Esportivo Ronaldo Guilherme Garski. Desde o começo, deveriam ter trazido isso. Mas parece que eles não querem colocar outros nomes naquilo que acham que somente é mérito dele. Parabéns, senhor presidente, pela iniciativa de criar essa lei nessa casa, porque o seu Bruno Oscar Streck já tinha doado aquele terreno que tinha escola Vidal de Negreiros, que depois do tempo de seu Lourenço foi mudado e legalizado aquele terreno para Bruno Oscar Streck. Senhor presidente, algo que está nos preocupando e a comunidade cobra, que fique sabendo dos casos de dengue aqui pelo noticiário. Somente pela notícia, pelo portal. O portal traz, aumentou. E não se vê uma explanação, uma declaração por parte da Secretaria da Saúde, o que fazer, uma orientação, alguma coisa de tranquilizar a população de Novo Cabrais, por isso que está acontecendo. Os dados são alarmantes. 15 em Novo Cabrais aqui, numa semana 5. Está se fazendo o quê para se preservar isso? Pelo menos que desse uma nota de esclarecimento, né, e não deixasse pairar no ar essa questão. Senhor presidente, em relação à quadra, ainda voltando aqui, é uma obra que foi iniciada ainda quando, deixada a recurso, quando nós éramos prefeito, através de uma emenda do deputado José Otávio Germano, que foi levantado no governo do Sérgio. Foi levantada aquela quadra e depois, posteriormente, o Dentinho, através do Dentinho, de uma emenda do deputado Darley, fruto de um partido fundado aqui em Novo Cabrais, aonde os recursos chegaram. Me permite uma parte, Pois vereador? não, só para constar, que eu não sei se todos sabem também como começou a história da busca por aquela emenda para aquela quadra, tá, da linha Pfeiffer, é que parece que o prefeito, na época, ele pretendia remover a cobertura da quadra e trazer aqui para o centro, né? E a comunidade ficou muito preocupada, porque então perderiam aquela obra que é muito boa, né? Então, representantes da comunidade procuraram o Dentinho e foi junto para Porto Alegre para apresentar, falar dessa situação, né? E conseguir então essa emenda. Realmente bem colocado, vereador, bem colocado. Eu lembro do episódio e me foi colocado pelo Marcos Marquinhos, que lamentavelmente um excelente operador nosso, pouco fizeram para que ele permanecesse no município e hoje trabalha, é colega da minha filha em Veracruz. Então, é só para voltar a esse episódio da questão ainda do ginásio. Hoje, noticiário, logo pela manhã, Novo Cabrais está entre os municípios financeiramente estáveis, controláveis. Mas para endividamento, de financiamento. Mas o que me preocupou quando diz que a máquina pública, doutor Silomar, ela está alta. O custo da máquina pública, ela já não está num patamar. E isso a gente dizia que o excesso de funcionários
de CIE, de CC, de terceirizadas, que eleva hoje aquilo que se arrecada, doutor, colega vereador, é para se manter a máquina pública. Investimentos, e por isso que as obras não acontecem, não existe recurso disponível por parte do município para fazer essa questão de investimento. Então, aquilo que se arrecada hoje está se gastando com a manutenção da máquina pública. Novo vereador Valnei fala na questão de bueiros, elogia, e quando tem que ser feito, e eu já elogiei nessa casa aqui. Mas agora, e por motivos particulares, não pude comparecer ao Cerrito. E vídeos me foram mandados do caos que é, e aquilo que eu dizia da Lia Pfeiffer, do desentupimento de bueiros. E isso está acontecendo. Bela patrolagem, ótima patrolagem, mas o bueiro tem que ser limpado. De que adiantou, pelo vídeo, se ver isso? O que adiantou fazer a patrolagem se o bueiro entupiu e saiu, está entupido e saiu estrada fora? Então, que sirva também aqui. Pois não. Vossa Excelência falou com muita precisão do inchaço da máquina pública em detrimento do investimento, mas é compreensível. Quando há um projeto de manutenção e perpetuação de poder, o interesse público e o investimento ficam em segundo plano. Então é bom que a população se antene para isso, porque não há um projeto de Estado, um projeto de interesse público no município. Há muito temos um projeto, e a gente assiste no município, de perpetuação de poder. Muito bem colocado, e volto novamente, isso que o colega falo com orgulho nessa tribuna aqui, a obra inaugurada. Mas é uma obra trazida por outros da oposição que trouxeram aquela obra. Assim como é a obra aqui do lado, a do vereador Jonas, que também está aqui e é vista por todos. Então, se vangloriam... 5 minutos de líder. Já estou encerrando. Então, se vangloriam quando acontece isso, mas as obras que eles deveriam trazer, não trazem. E nós da oposição trouxemos. Quero aqui deixar o meu elogio aqui também ao Pedro, colega Vilnei também, se fez referência a isso, a essas famílias, né, que, através dos seus filhos, que acompanham, representam o município, né, e vieram bem trazendo medalhas para o município, e agora esperando, né, o êxito, né, nos próximos campeonatos, o episódio que participarem. Também quero aqui, nobre vereadora Camila, sei que a senhora esteve trabalhando atentamente, né, juntamente, na organização do jantar do sábado à noite, capitaneados aqui, liderados pela presidente Gabriela Puntel, que mostrou, essa associação mostrou um poder de união, de trazer, e 260 jantas foram, né, praticamente eu fiquei sabendo disso na última semana, tanto que no calendário de evento foi aprovado na semana passada nessa casa. Então, parabéns a essa entidade que estava no anonimato. Estava no anonimato, nada fazia, estava ali, e agora, mostrando a força, se viu que a diretoria toda estava embutida de fazer esse evento. E parabéns pela organização, da maneira como todos foram recebidos em nosso município. Me consegue uma parte, Pois não, galera? E a gente fica mais feliz ainda pela participação da população. E mais feliz ainda por ser uma mulher que tomou a frente e peita, vamos fazer junto, e o pessoal todo pegou junto. O engajamento foi bem legal e a questão foi um sucesso mesmo, a janta. Sem dúvida nenhuma. E isso que tínhamos mais 2 eventos no município, né? Então, quando a gente passava, ainda comentava com a esposa, eu digo, não sei. 2 eventos, tinha movimento, e chegando ali a gente viu o público e entrando no CTG se viu a quantidade de pessoas e muito bem recebidas, né, que estavam. Parabéns a essa entidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Não tendo mais nenhum vereador inscrito no grande expediente, também não temos ninguém inscrito para a tribuna livre, passamos para a ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos nobres vereadores. Estão todos presentes. Passamos para as proposições diversas. Pedido de providência de números 34 de 2025, de autoria da vereadora Camila Thaís Fritz, que seja feito a instalação de bueiros em frente à residência do senhor Luiz Menezes, situado na localidade da linha faxinal. Está em discussão o pedido de providência de número 34 da vereadora Camila. Nada a discutir, irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de providência de número 35, de autoria da vereadora Eduarda Menezes, que seja providenciado a desobstrução de bueiros e instalação de mais um tubo em frente à propriedade de Plínio Alves, morador da localidade de Cerrito de Dentro, e reabertura da valeta. Está em discussão o pedido de providência de número 35 da vereadora Eduarda. Eu quero destacar os colegas que venho levando meu trabalho de vereança com visitas, tá? E quando eu fui naquela propriedade para fazer a minha campanha, eles já me apresentaram esse pedido. E agora, em maio, eu retorno lá e aquela situação, aquela propriedade ainda se encontra com esse problema. E eu até coloquei na justificativa do meu pedido de providências que já fazem 6 anos que aqueles moradores falam desse problema para as secretarias de competentes, né, e até mesmo para outros parlamentares, e até hoje nada foi feito. Então, por isso que eu quero registrar esse pedido aqui na casa. E peço que as secretarias competentes dão a devida atenção, né? Que 6 anos é bastante tempo. Nada mais a discutir sobre o pedido de providência 35, irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Indicação de número 37, de autoria da vereadora Camila Thaís Fritz, que sejam tomadas as providências necessárias para a ampliação da rede de abastecimento de água na localidade de Rincão da Figueira, especificamente no corredor dos Bilof. Está em discussão a indicação de número 37 da vereadora Camila. Nada a discutir, irá em votação a indicação de número 37. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Indicação de número 38, de autoria da vereadora Hebe de Castro, que seja realizada a instalação de placas informativas nas principais vias de acesso ao município, com a seguinte orientação: atenção, vendedores ambulantes, antes de realizar vendas no município, procure a Prefeitura Municipal para regularização do aparato de licença. Por não cumprimento das normas, sujeitará o infrator à aplicação de multa. Está em discussão a indicação de número 38 da vereadora Hebe. Esse dizer pode mudar, né? Isso é só um exemplo. Vereadora Ovávila, a sua indicação, e até hoje de tarde defendi Vossa Senhoria, né, dizendo, deu a entender, a população entendeu, alguns, que o agricultor não poderia, né, fiz entender que era somente ambulante que viesse ao município, né, e isso até ia vir em benefício daqueles que produzem no nosso município, que não estariam outros entrando aqui, sem muito menos ainda pagar essa taxa, né? Então, embora que esses que vêm, compra quem quer, mas que pelo menos passem na prefeitura, e nós não podemos impedir o ir e vir, né? Então, fazendo isso,
né, as duas pessoas entenderam isso, né, não, aí, porque eu jamais votaria, né, se não fosse assim. Né, meu voto é favorável. Inclusive, eu acrescentaria de que, apesar de ser louvável a medida, ela visa coibir o atravessador e aquela aventura comercial, apesar dessa livre iniciativa ser livre mesmo, mas não é justo que o comerciante local que arca com impostos, com aluguéis ou com construção própria, com empregos, fique em detrimento de ambulantes que nada deixam para o município. Então, que no mínimo haja um alvará provisório, então, por parte da prefeitura, para liberar esse comércio transitório. Talvez alguns já estejam pagando. Então, eu sei que teve comerciantes nossos aqui que foram a outros municípios e tiveram que se adequar. Nada mais a discutir, irá em votação a indicação de número 38. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de informação de número 72, de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval, que solicita informações referentes aos serviços de táxi regulares em atividade no município. Tem que ler todo ele na íntegra, vereador? Não, a secretária já leu. Então, está em discussão o pedido de informação que se trata sobre os serviços de táxi do pedido de informação de número 72 do vereador Valério. Senhor presidente, esse pedido, em partes, já tinha sido feito e veio totalmente completo. Né? Eu aqui, ele mandou as leis, que estava criado em lei, mas para nós saber se realmente, a gente sabe que tem taxista que nunca teve no seu ponto de táxi. Né? Então nós temos que apurar essa irresponsabilidade e responsabilizar. Tá? Até por essa questão de financiamento, de compra de veículo, né? Por parte desses taxistas. Então, para ver com a documentação do município informe, né, que ela venha completa, porque isso aqui vai parar no Ministério Público. Isso já estou adiantando aqui, se vier alguma coisa depois, não fui eu. Não, eu vou, toda que eu fizer no Ministério Público, eu vou dizer. E aqui já cabe, senhor presidente, aqui já cabe, né, uma comissão processante, tá, a respeito desse não cumprimento aí dos pontos de táxi, e ainda mais se vai dar uma certidão aí de dentro, dizendo que isso foi encaminhado à Receita Federal, esse financiamento, essa isenção de IPI. Tá? Se isso ocorreu, isso é muito grave. Isso é muito grave. Tá? Mas vamos ver, a documentação deve vir certinha agora, e a gente aqui, se tiver que elogiar também. Até porque, senhor presidente, pelo que a gente viu na semana passada, as informações, nem todos ainda concedidos, de pontos de táxi, o município ficaria bordado de concessões pelos pontos que estariam na informação. E com isso a gente tem que ver se realmente é uma ferramenta, um instrumento para atender a necessidade da população, ou se serve só para compadrios ou os amigos do rei. Isso aí. E é fácil de ver as filiações partidárias, né? É fácil de ver, de comprovar. Quem é que são os contemplados aí, ultimamente, principalmente, né? Nada mais a discutir sobre o pedido de informação de número 72 do vereador Valério, irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestam. Aprovado. Pedido de informação de número 73, de autoria do vereador Valério, que solicita o envio de um relatório detalhado referente aos pneus roubados da Secretaria de Obras nos anos de 2016 e 2023. A solicitação deve abranger as seguintes informações. Primeiro, notas fiscais de aquisição dos pneus que foram objeto de roubo no referido período. Está em discussão o pedido de informação de número 73. Senhor presidente, está se reformulando. O pedido de informação já é feito. Isso aqui já bastava com o pedido que veio.
né? Já tem ido, eu estou dando mais de 30 dias, para que realmente venham essas notas. Venham essas notas, né? Por que não mandaram na primeira oportunidade? Então vamos reforçar mais 30 dias, para ver, porque ele veio incompleto. Por isso está se refazendo isso aqui foi me alertado. Né? Será que os pneus chegaram no município? Isso é por isso que a gente pede essas notas. Né? Nada mais a discutir sobre o pedido de informação de número 73 irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestam. Aprovado. Pedido de informação de número 74, de autoria do vereador Valério Naval. Solicito o envio de informações detalhadas sobre os processos disciplinares, sindicâncias, arquivados por meio das portarias de número 415 de 2025, 417 de 2025 e 418 de 2025, publicadas no último dia 21 de maio de 2025. Dessa forma, requer cópia integral ou resumo executivo das conclusões das sindicâncias arquivadas pelas referidas portarias. Segundo, especificação do objeto de investigação de cada processo disciplinar, motivo e contexto das aberturas da sindicância. Está em discussão o pedido de informação de número 74 do vereador Valério. O senhor presidente me chamou a atenção, e olhando, né, transparência, chamou a atenção de arquivamento feito em relação ao número, a portaria 661 de 23, de 11 de agosto de 23. Tá? A outra portaria é de 30 de agosto de 22. Tá? E a outra é a portaria investigatória de 17 de dezembro de 21. Isso chamou atenção. Agora pediu arquivamento. Né? Então, para a gente ter realmente, para ver o que foi só agora arquivado. Por que esse tempo todo ficou na casa, ficou engavetado? Então, é para realmente, porque assim, ver da portaria, a gente não sabe realmente do que se trata. Nada mais a discutir sobre o pedido de informação de número 74. Ele irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestam. Aprovado. Pedido de informação de número 75, de autoria do vereador Valério Enzo Naval. Também bastante extenso o vereador. Temos que ler ele, conforme a secretária já fez a leitura. Sim, senhor presidente, tem discussão já? Não precisa. De autoria do vereador Enzo Naval, que solicita o envio de informações detalhadas sobre a prestação de contas da Expo Cabrais de 2025, evento realizado sob responsabilidade da administração municipal. Primeiro, demonstrativo... Não precisa. Só para discussão dele, né? O senhor deve colocar. Então, está em discussão o pedido de informação de número 75. Em parte, eu coloquei isso já na tribuna, né? Esse pedido de informação, lá se foram praticamente quase 60, até 20, mais 30 dias, né? Então, vão ter tempo até para a gente clarear, né? Para ver realmente, porque os números autorizados para essa casa não foram poucos. Então, espero que nos mande, né, comprovadamente, né, de tudo que foi arrecadado e o demonstrativo das despesas. Nada mais a discutir. Irá em votação o pedido de informação de número 75. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestam. Aprovado. Pedido de informação de número 76, de autoria da vereadora Camila Thaís Frides. Solicita informações quanto à realização de um serviço de aterro na propriedade do senhor Hélio Maciel, residente na localidade de Linha Faxinal. Senhor presidente, eu posso ler a justificativa que eu apresentei junto? Sim. Segundo
conhecimento desta vereadora, tal serviço seria sido objeto de compromisso assumido por Vossa Excelência, com o referido cidadão, Vossa Excelência, senhor prefeito, na época em que foi construída a rótula de entrada do município. Consta que o senhor Hélio Maciel havia recebido um aterro da empresa responsável pela obra da rodovia, o qual, posteriormente, foi cedido a pedido de Vossa Excelência para uso em benefício do particular próprio. O compromisso, conforme relatado, era de que o aterro seria posteriormente devolvido ao cidadão. Em contrapartida, a cessão feita em favor da atual administração pública da época, no caso, o senhor prefeito atual. Diante disso, e tendo em vista a importância de honrar os compromissos assumidos, solicito que sejam tomadas as providências necessárias para a execução desse serviço, como forma de reconhecimento e justiça ao apoio prestado pelo senhor Hélio. Está completando mais um pouco, 6 anos, esse daqui deve estar uns 9 anos, esperando até o dele de volta. Nada mais a discutir sobre o pedido de informação de número 76 da vereadora Camila e irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestam. Aprovado. Pedido de informação de número 77, de autoria da vereadora Camila Thaís Fritz, que solicita informações, esclarecimentos formais a respeito da substituição do sistema de controle de ponto eletrônico por registro manual por ponto escrito no âmbito da Secretaria de Obras e Agricultura. Tem que ler toda a justificativa, vereadora? Então está em discussão o pedido de informação de número 77 da vereadora Camila. Senhor presidente, eu acredito hoje que com o servidor ali, né, e também tive na prefeitura essa semana, e realmente vi que estava ali uma CIE. No ponto eletrônico. Desculpa. Nada mais a discutir. O pedido de informação da vereadora Camila, de número 77, irá em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está e os contrários se manifestam. Aprovado. Pedido de informação 78, de autoria da vereadora Camila Thaís Fritz, que veio por meio desse solicitar esclarecimentos a respeito do atendimento no setor de talões de produtores. Aí sim, agora está em discussão o pedido de informação 78, da vereadora Camila. Senhor presidente, eu entrei em contato com o Reginaldo para ver, né, ele está em férias. Está em férias, então cabe ao executivo, ao prefeito, destinar o servidor ali. Então a gente, por muitos anos, teve Dona Marlete prestando esse serviço ali, praticamente exemplar. Hoje com o Reginaldo também. Só que tinha direito às suas férias e nesse intervalo estão colocando ali um estagiário. Então deveriam colocar outra pessoa ali, efetiva, porque esse setor é um setor que faz muito curso, tá? Para a questão de se aperfeiçoar a legislação vigente que existe hoje no nosso estado e no país. Então que realmente alguém que tenha conhecimento, que ajude o Reginaldo ali e que tenha o conhecimento de realmente bem atender ali aqueles que realmente o órgão mais importante do município, que é o órgão de arrecadação, né, da produção daquilo que se produz no nosso município. Vereadora, no caso, esse estagiário estaria totalmente sozinho na sala, não tem nenhum outro acompanhante. Sozinho, tá? E isso deve-se ter atenção também, é uma preocupação com os estagiários, porque eles não poderiam estar sozinhos no setor. Sozinho, tá? Sim, existe até um convênio feito com o Estado e fala no convênio que tem que ser um funcionário efetivo ali. Então isso é perigoso. Hoje nós temos alguém ali que não seja efetivo. Nada mais a discutir sobre o pedido de informação número 78, irá em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está
e os contrários se manifestam. Aprovado. Moção de congratulação, número 12 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval, aos empreendedores Evandro Nitz e Ada Irper, proprietários da empresa HN Irper e Nitz, e a toda a equipe envolvida pela inauguração de sua nova loja no município de Novo Cabrais, realizada no dia 17 de maio de 2025. Está em discussão a moção de congratulação. Acho que nada mais justo, senhor presidente, da gente aqui, né, por unanimidade, assim como outras moções foram feitas, no caso da Sicredi, né, da gente louvar a atitude desse casal, mesmo em dias difíceis hoje, né, do comércio, da indústria, eles têm essa coragem de abrir esse comércio aqui. Então, que tenha sucesso, seja bem-vindo e que a população de Novo Cabrais prestigie também esse comércio que aqui abriu. Nada mais a discutir, irá em votação a moção de congratulações de número 12, da família do Evandro e da Ada. Quem estiver de acordo, permaneça como está e os contrários se manifestam. Aprovado. Moção de apoio de número 13 de 2025, de autoria das vereadoras Giana Fabrícia Lopes de Castro, Ângela Gelsdorf Lund, Camila Thaís Fritz, Eduarda Sacilva Menezes, a recriação da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres do Estado do Rio Grande do Sul. Está em discussão a moção de apoio de número 13. Nada a discutir sobre a moção, irá em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está e os contrários se manifestam. Aprovado. Continua em discussão o projeto de lei legislativo de número 6, do veto total ao projeto. Discussão ao veto. Vai à votação? Se ninguém tem um empecilho, ninguém pede vistas, podemos colocá-lo em votação. Então, irá em votação. Eu sempre fico confusa para votar. Eu sou a favor de manter o veto. Então, Sim ao veto. Sim ao veto. Então a senhora vota sim ao veto. Quem é contrário ao veto, vota não ao veto. Sou contra o veto. Entendido? sim. Então passamos à votação pelo processo. Senhor presidente, ela tem que votar? Ela sim ao veto. Assim, eu tenho que contra o veto. Vota contra quem é contra o veto. Sim, Então irá a votação pelo processo nominal, o veto total ao projeto de lei legislativo de número 6 de 2025, em vista da completa inconstitucionalidade da matéria, pelo processo nominal. Vereadora Ângela Gelsdorf Lund. Eu voto sim ao veto, como eu já disse, eu também acho que é inconstitucional o projeto. Vereadora Camila Thaís Fritz. Não ao veto do prefeito. Vereadora Eduarda da Silva Menezes. Eu voto não ao veto. Vereadora Giana Fabrícia Lopes de Castro. Depois das explicações que eu entendi, eu voto sim ao veto. Sinomar Garcia Silveira. Pela má fundamentação da arguição do veto e por ser total, eu voto pela derrubada do veto. Contra o veto. Vereador Valério Enzo Laval. Contra o veto.
Vereador Valnei Rios. Contra o veto. Vereador Vilei de Lacerda. Sim ao veto. Então, o projeto de lei legislativo que tratava do veto total foi reprovado por 5 votos contrários contra 3 favoráveis. Vossa Excelência falou que o projeto foi reprovado, o veto foi reprovado. Sim, o veto ao projeto. Está em discussão na casa, continua os projetos que se trata de convênios com o município de Candelária, Paraíso, Cachoeira e Cerro Branco. Não. Não sei os demais colegas, cara, mas eu até falei com a funcionária da Câmara de Cerro Branco que eles aprovaram esse projeto, apesar de eles terem formalizado esse projeto de uma forma diferente. Mas eu gostaria de pedir para esses projetos ficar na casa, presidente, porque eu gostaria de acompanhar os dos outros municípios também, visando que Paraíso ainda não recebeu esse projeto na Câmara, se recebeu foi hoje. Então, eu gostaria de dar uma olhada juntamente e talvez apresentar isso para os colegas também. E até mesmo pelo que eu entendi hoje, se os outros municípios não receberam o projeto, eles não aprovaram, eles não podem tramitar, né? Não, então aí é uma questão, aí também não estão com tanta pressa esperando o nosso, né, no caso. Então, acho que dá para esperar mais um pouco para confiar os outros. Duas cidades de acordo. Senhor presidente, agora no final da tarde, vindo de Cachoeira, o prefeito Bruno me mandou. Foi aprovado o Cerro Branco, não consegui ainda, mandei para o Júnior imprimir, não deu para comparar os dois, né? Então, eu pedi a vistas também, talvez na semana que vem já possamos aprovar esse Cerro Branco. Falei com o prefeito de Paraíso, ele achava que mandava hoje para a Câmara. Falei com o prefeito de Candelária, não sei se manda essa semana, a sessão deles foi pela manhã. Então ele não sabe, vai estar envolvido a semana toda, e não sabe se manda esse projeto ainda essa semana. E o prefeito Malardim estava vindo de viagem, no momento que chegasse em Cachoeira, ia ver também se queria ir para a Câmara ou não. Então, ainda eu pediria vistas também, com grande possibilidade já nós aprovarmos na semana que vem o de Cerro Branco. Ninguém é contra aqui, só nós temos que ver se eles batem um com o outro. Né? Não adianta nós aprovar uma coisa aqui e Cerro Branco aprovar outra. Então, nem que a gente tenha que entrar com uma emenda aí para que ele seja igual um ao outro. Então não adianta Cabrais botar algo a mais se Cerro Branco não botou, e eu já vi que tem. Então já tem algo mais que Cabrais botou que Cerro Branco não tem. Então tem que fazer esse ajuste. Eu até acredito que ele vai ser, por exemplo, bem discutido na Câmara de Paraíso. Eu até estive mostrando esse projeto para um colega de lá, que é vereador naquela casa, e ele também ficou muito curioso, também vai levar umas questões para a Câmara, né? Conversar com o prefeito. Então lá também acho que vai tramitar por uns dias a mais. Só para a cláusula segunda do objeto. Então já tem bem mais coisas de Cabrais do que o de Cerro Branco. Cerro Branco é sucinto, é pouco. Né? E Cabrais já incluiu bem mais aqui preparo de solo, terraplanagem, microbacias hidrogáveis, drenagem, redes d'água, botar transporte de pessoas e demais atividades. Tranquilo, ótimo. Mas desde que Cerro Branco não adianta, nós temos que Cerro Branco não tem. Então, acho que ele tem que bater. Respeitando a opinião então, dos vereadores, os 4 projetos ficarão na casa, provavelmente para a semana que vem irão à votação. Inclusive, senhor presidente, em relação ao Candelária, eu coloquei para o prefeito que o Candelária seria só aquela ponte mesmo, queria tomar conhecimento e ia ver a possibilidade dos 2 municípios se unir e reabrir aquilo ali, né, que ia beneficiar muito a linha
poder principalmente. Está em discussão o projeto de lei legislativo de número 8, que estende aos servidores ativos cargos em comissão a concessão de auxílio alimentação do Poder Legislativo Municipal de Novo Cambés. Esse projeto está em discussão, logo em seguida, posteriormente irá em votação. Então, o projeto de lei legislativo de número 08 irá em votação pelo processo nominal. Vereadora Ângela Gelsdorf Dunkel. Sim. Vereadora Camila. Sim. Vereadora Eduarda. Sim. Vereadora Giana. Sim. Vereador Silomar. Sim. Vereador Valério. Sim. Vereador Valnei. Sim. Vereador Vilnei. Sim. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum voto contrário. O projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 01 e o projeto de resolução legislativa também de número 01 ficam na casa para maiores discussões, provavelmente para votação na próxima semana, conforme também já foi hoje debatido entre os líderes de bancada. Passamos para o projeto de resolução de número 02 de 2025, de autoria do vereador Silomar Garcia Silveira, que institui o projeto Parlamento da Terceira Idade. Está em discussão, posteriormente irá em votação. Minha parte, senhor presidente, já me manifestei na tribuna, seria o suficiente. Colega vereador, o senhor preferiu não colocar no projeto o período, como que ocorreria, o tempo que ocorreria o parlamento na Câmara? Sim, para regular. Deve a casa que Regular a faz. casa regular. Então está em votação pelo processo nominal o projeto de resolução de número 02, de autoria do vereador Silomar. Vereadora Ângela. Sim. Vereadora Camila. Sim. Vereadora Eduarda. Sim. Vereadora Giana. Sim. Vereador Silomar. Sim. Vereador Valério. Sim. Vereador Valnei. Prova. Vereador Finlay. Sim. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum voto contrário. Passamos para as explicações pessoais. Passa a palavra a vereadora Ângela. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, servidores da casa, assistência presente aqui hoje e também quem nos assiste de seus lares. Bom, eu também gostaria de parabenizar ali a comunidade, né, da linha Pfeiffer pela inauguração da quadra Ronaldo Guilherme Garski, daquela localidade. Como já foi mencionado pelos demais colegas, né, eu também estive lá na inauguração e fiquei bastante impressionado com o espaço que ficou disponibilizado ali para a comunidade, né. Acho que no município a gente não tem outra quadra que nem aquela, então a comunidade está de parabéns, né, porque ficou muito bonito e será de grande valia para a comunidade. E é uma obra que teve a união dos poderes, né, do Executivo, Legislativo e da comunidade, para que a obra fosse viabilizada. Então, eu gostaria de parabenizar a família Garski, né, que doou o terreno, pela doação do terreno, o ex-colega vereador Claudemir, o Dentinho, que com articulação com o deputado federal Danley, por meio do programa Avançar no Esporte, foi repassado pelo governo do Estado o valor de R$ 297.877,75 e teve a contrapartida da administração o valor de R$
R$ 894,72, que pôde disponibilizar este valor para complementar a obra e viabilizar a sua execução. Aqui também é importante ressaltar, né, que se a administração também não tem recurso para contrapartida, não adianta a gente ter o recurso por meio das emendas ou de projetos. Então, esse é um exemplo importante, um exemplo da importância dos poderes executivo e legislativo andarem juntos para buscar o melhor para a população. Também, como já foi mencionado aqui pelos colegas, eu gostaria de parabenizar a CISAC, né, pelo belo evento realizado no último sábado, né? A CISAC, que não é só Associação do Comércio, ela é a Associação do Comércio, Indústria, Serviços, Agronegócio Cultural Cabraizense. Então, foi uma noite muito bonita, onde a gente viu o comércio reunido, viu pessoas de outros municípios também. E eu quero parabenizar também a Gabriela, que está à frente na presidência agora da CISAC, né? Espero que traga muito sucesso para a associação e também a todos os que estiveram envolvidos, a colega Camila, que esteve participando, né, da organização do jantar, então, para que tudo saísse da melhor maneira, né? E essa é uma associação da qual eu tenho muito orgulho, por ter feito parte por longos anos e por ter sido uma sócia fundadora dessa entidade, né? A gente fundou a associação com o intuito de fortalecer o comércio, de buscar essa união, que há um tempo atrás ela estava meio adormecida, mas agora ela foi revitalizada com essa nova diretoria, acho que nem a Camila disse, né, com mais mulheres, acho que revitalizou a associação e vai conseguir o sucesso esperado. Também na tarde de hoje foi dado um passo importante para a associação da PAI no município. Foi realizada uma reunião na assistência social com um grande número de pessoas interessadas em ver essa associação ser criada. Também a gente teve a participação de várias mães, ouvimos depoimentos assim, que deixa a gente muito triste, sensibilizado, né, de ver o que muitas mães tiveram que passar para poder garantir atendimento para os seus filhos, né. Não nessa gestão, mas em gestão passadas, assim, foi dificultado muito o atendimento para essas mães que tiveram uma grande luta para poder ver os seus filhos assistidos, né, da melhor maneira possível. Então, para que isso não se repita mais no futuro, né, a gente busca pela criação dessa associação para que essas famílias tenham um melhor atendimento, tenham uma vida digna, né, aqui no nosso município. Também muito importante, né, essa moção que foi trazida pela colega Hebe e foi assinada pelas demais colegas, né, porque a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres é muito importante, né, no nosso estado, devido ao grande número de ocorrências que a gente tem visto, né, em relação ao feminicídio. Então, a gente precisa muito deste órgão, né, para que esses serviços sejam oferecidos, né, e sejam buscadas mais políticas públicas para as nossas mulheres. E também tivemos homologados, foi 2 decretos que foram homologados pela União, referente os decretos de emergência, né, referente aos efeitos climáticos. O primeiro, eu acho que ali o colega Valério se equivocou, porque o primeiro é referente à estiagem que atingiu o município, o estado, no final do ano de 2024, início do ano de 2025,
que causou diversos prejuízos, principalmente na área da agricultura. A portaria desse decreto é 1530. E o outro decreto, segundo, é referente às fortes chuvas ocorridas no último dia 9 de maio, que esse provocou, aí não teve mais danos à agricultura, porque já tinha sido colhido tudo, né? Então, esse provocou danos foi na infraestrutura das nossas estradas e de pontes. Então, é muito importante, né, esses dois decretos para o município, que vão trazer a viabilidade para que sejam feitos esses serviços de reconstrução. Quanto aos projetos votados aqui nessa casa, o do decreto, né, eu sempre digo, né, a gente que está na administração pública, a gente tem os princípios a serem seguidos. E o princípio da legalidade e da impessoalidade são dois deles, né? E quando fala do projeto, do decreto do prefeito, ali está em pauta a questão da legalidade. Eu, desde o início do projeto, eu venho batendo nessa tecla, né, que é um projeto que não está dentro da legalidade. E quanto ao projeto que veio desta casa, sobre a questão do vale-refeição pago aos demais funcionários, eu acho muito justo, porque ali entra o princípio da impessoalidade, porque não é justo um funcionário receber e os demais funcionários não receberem. Então, todos que trabalham aqui, né, têm o mesmo direito, por isso votei favorável. E para finalizar, eu gostaria de convidar a todos para no domingo próximo, dia 1º, já foi lido na semana passada, mas eu gostaria de reforçar o convite da festa da Escola São Roque, que será realizada no próximo domingo, dia 1º de junho, com início às 10 horas, com a apresentação dos alunos da escola. Ao meio-dia será servido um delicioso almoço e à tarde segue os festejos com uma animada reunião dançante. Então, contamos com a presença de toda a população. Obrigada. Passa a palavra ao vereador Valério. Senhora presidente, vou me deter somente a uma indicação que fiz aqui na semana passada, na sessão passada, que repercutiu muito bem. É a questão do atendimento estendido no posto de saúde. Isso veio, assim, angariar pedidos de muitos e muitos agradeceram de ter sugerido isso, em vez de ir à cachoeira consultar, principalmente agora no inverno, essas noites frias, de nós termos um atendimento rápido aqui no nosso posto de saúde. Então, que o prefeito se sensibilize, tá? E mesmo sendo uma indicação da oposição, né, que atenda os anseios da comunidade. Não é um anseio meu, digamos aqui, de vir pedir isso, mas sim a comunidade, através desse requerimento que fiz, solicitando, parabenizando por essa iniciativa, falando com o outro, principalmente aquelas pessoas que mais precisam iria atingir. Então, senhor presidente, reforçar aqui que o senhor prefeito se sensibilize e instale esse atendimento estendido, quem sabe agora já no início do mês de junho. Era isso, senhor presidente. Não temos mais nenhum vereador inscrito para as explicações pessoais. Passamos para os comunicados da presidência. Sem mais assuntos a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convidando os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 2 de junho de 2025, com início às 18 horas. Boa noite.